Queridos amigos, queridas amigas, dando continuidade ao estudo da obra da coleção Fonte Viva do Emmanuel, estudaremos hoje uma palavra constante do próprio Fonte Viva, tá? No capítulo 37, intitulado Na Obra Regenerativa, que é uma epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1, que diz o seguinte: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Emmanuel aqui vai tratar das ofensas de nossos próximos para conosco, vai tratar também da maneira como esses ofensores costumam reagir diante de nossas defesas, como também vai nos ensinar como reagir diante deles, a fim de realizar a obra regenerativa. Ok? Então ele começa assim: se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Bom, Emmanuel está querendo nos dizer que o nosso próximo, que ainda se encontra perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera em seu interior, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Porque o seu interior, que é o seu santuário, ainda não se encontra iluminado pelas leis divinas. Esse ser ainda não buscou iluminar o seu interior com as verdades divinas, eternas e imutáveis de nosso Pai. Então, ele ainda vive nas trevas, na escuridão.
Portanto, qualquer coisa que fizermos contrária a ele, a atitude dele de ofender ao seu próximo, não adiantará nada. Não adiantará em nada, a não ser aumentar a ira dele contra nós mesmos. Ou seja, resultará apenas na revolta dele para conosco, por não estarmos de acordo com sua atitude. Correto? E Emmanuel continua. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Então, ele aqui nos mencionou como esses seres sem luz em seu interior, mas sim muitas trevas, reagem quando vamos contra ou quando tentamos orientá-lo quanto à sua atitude fora das leis divinas. Ok? Pois é, então ele falou, se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu ao outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em redor de nós. E aqui cabe comentar que se nós opinamos para que o ofensor se nós opinamos para que o ofensor sofra o mesmo mal com que feriu ao outrem,
apenas estamos dobrando o mal existente ao nosso redor. Estamos dobrando a força do mal. Porque agora são dois errando. Porque a solução não está em desejarmos o mesmo mal para o ofensor, mas sim em orientá-lo para que não cometa mais o mesmo erro. Ok? E ele também diz, né? Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Claro. Estamos aplaudindo o seu erro, estamos aprovando automaticamente o seu crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Quer dizer, se não reagirmos à ofensa, sustentamos aquela perturbação. Como se aprovássemos a ofensa recebida. Correto? Mas daí, Emmanuel vem agora nos dizer como devemos agir diante de tal situação. Correto? Então ele nos diz o seguinte, olha. Mas se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, aí sim, então, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. E ele continua. Nas horas difíceis, em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Ele aqui está nos querendo dizer que quando o nosso companheiro tem o seu interior repleto de sombras e trevas, por ainda não ter buscado a iluminação do seu santuário interior, buscando, estudando as leis divinas, eternas e imutáveis de nosso Pai, que inclusive estão sendo reveladas na obra do Emmanuel, Fonte Viva,
para o nosso aprimoramento. Então, ele nos diz que nesta condição não olvidemos que para auxiliá-lo é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Quer dizer, ele está nos dizendo que no auxílio a esse nosso próprio, é tão desaconselhável a condenação que irá reprovar a sua atitude e vivendo nas trevas que ele vive, o levará a se revoltar contra a nossa condenação, em relação à nossa condenação. E diz também que é desaconselhável o elogio. Por que o elogio? Porque se nós o elogiarmos, nós estamos aprovando a sua atitude e concordando com as sombras e trevas existentes em seu interior sem iluminação ainda. Então é muito perigoso, porque ele vai achar que está certo, né? Que nós estamos de acordo com as concepções interiores dele, com o reino interior deles. Correto? E Emmanuel continua: se não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Ele aqui nos faz uma analogia, né? Porque o petróleo é um fóssil altamente inflamável. Altamente inflamável. E que, se derramado nas chamas, essas aumentarão e se propagarão mais ainda. Tá? Então, não adianta tentar apagar uma fogueira com um produto, né, que é o petróleo, esse fóssil, que é o petróleo, altamente inflamável. Correto? Que só vai piorar as coisas. Assim como ninguém cura chagas
com a projeção de perfumes. Quer dizer, com a projeção de perfumes em nossas chagas, a única coisa que conseguimos é tirar o mau cheiro delas, camuflá-las com um bom perfume. Mas, no entanto, esse, além de não solucionar o problema, vai arder muito. Vai arder muito. Então, diante disso, ele diz: sejamos humanos antes de tudo. Sejamos humanos antes de tudo. E ele continua: abeiremo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Quer dizer, devemos nos aproximar desse companheiro infeliz com um espírito de compreensão e de fraternidade, em primeiro lugar. Certo? Porque aí faremos ele se sentir compreendido e apoiado fraternalmente em seus problemas, apesar de estar errado. Mas só assim conseguiremos nos aproximar deste companheiro de forma que ele nos dê atenção, nos ouça, por perceber que estamos, na verdade, querendo compreendê-lo, querendo ajudar. Aí as coisas já ficam um pouco mais fáceis, correto? E Emmanuel diz: ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Quer dizer, ele está nos dizendo que não perderemos nada, muito pelo contrário, ganharemos muito quando respeitamos todas as criaturas e todas as coisas. Porque são criações divinas. E se são criações divinas, devemos todo o respeito
a elas. Correto? E ele continua. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se nas condições dele teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos também as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Bom, ele está nos dizendo aqui que devemos ter empatia em relação a essa situação, a essa ocorrência. A empatia, ela, todos nós sabemos, significa se colocar no lugar do outro para sentirmos e percebermos melhor o seu problema. Levá-lo em consideração e tentar resolvê-lo para o nosso próximo. Isso é a empatia. Então ele diz: situemo-nos na posição do acusado, quer dizer, tenhamos empatia para com o acusado e reflitamos se nas condições dele, se no lugar dele, se na situação dele, resistiríamos às sugestões do mal. Correto? Devemos ter empatia pela situação e pelo nosso próximo. E ele nos diz ainda que devemos relacionar as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Pois é. E com essa empatia, tá? Devemos verificar as vantagens e os prejuízos, as nossas vantagens e os prejuízos do nosso próximo com essas acusações. Mas devemos pesar essas vantagens e prejuízos com total imparcialidade e boa intenção. E a mais boa intenção possível.
Ok? E Emmanuel continua: toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. Quer dizer, se assim procedermos, as coisas se modificam. Nos seus mínimos aspectos. Se procedermos com empatia em relação ao nosso próximo. Porque ele perceberá, ele estará percebendo que quem está tentando orientá-lo tem a mais boa intenção possível de regenerá-lo, de ajudá-lo, de promover a sua regeneração. Ok? E continuando. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. Desculpe, acabei de falar sobre isso para vocês. Seria o próximo parágrafo. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Quer dizer, ele está nos dizendo que agir ao contrário, quer dizer, sem empatia ao problema dos nossos próximos, ou do nosso próximo em questão, agirmos ao contrário é muito fácil. É sempre muito fácil. Zurzir e condenar. Quer dizer, repreender o nosso próximo, né? Castigá-lo, chicoteá-lo, enfim. Isso tudo é muito fácil. Mas só nos fará cairmos, com certeza, nos mesmos delitos, nos mesmos delitos em que caiu o nosso próximo, o nosso acusador, o nosso ofensor, quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Entendeu? Se não tivermos empatia pelo próximo, e não tentarmos compreendê-lo, com a iluminação, com a luz já existente em nosso interior,
com certeza cairemos nos mesmos males cometidos. Quer dizer, cairemos nos mesmos males, faremos os mesmos males que o nosso ofensor fez. Quando formos visitados pela tentação. Ok, gente? E o nosso estudo de hoje acaba aqui, tá? Um bom final de tarde a todos. Que todos tirem o melhor proveito possível dessa mensagem e que apliquem em suas vidas e que apliquemos em nossas vidas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, e um abraço forte a todos vocês. Ok? Assim seja.